Amados ouvintes da Rádio Louvarte, que Deus esteja com todos vocês neste dia abençoado. Amados, hoje vamos falar um pouco sobre algo que tem perturbado e muito a vida de muitas pessoas, que é o sentimento de amargura. Sentimento que tem deixado muita gente cabisbaixo, moribundo, intragáveis, assim dizendo. É um sentimento enraizado, chamado amargura. De antemão, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12 a 17, que nos diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforçam-se para viver em paz todos e para serem. Esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não há nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscassem a bênção com lágrimas. Amados, vamos falar um pouco sobre uns sintomas. Vou só dar uma pincelada na questão dos sintomas da amargura, que é cientificamente comprovado, né? Cientificamente comprovado. Que são enfermidades físicas, constante mau humor, isolamento e relacionamentos quebrados. As enfermidades físicas, os psicólogos e médicos constataram que muitas enfermidades têm origem no desequilíbrio emocional. Por exemplo, podemos citar o problema nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitações, úlceras, doenças de pele e outras. Isso é só na grade de enfermidades físicas. Constante mau humor. A pessoa se torna áspera. Ela se torna uma pessoa áspera, crítica, negativa, cheia de autopiedade e lamentações, contaminando também as pessoas ao seu redor. O isolamento, as pessoas se afastam, pois as conversas, do amargurado giram em torno de suas próprias feridas, e o ambiente à sua volta se torna desagradáveis e provoca mal-estar. E o amargurado se isola como forma de proteção, automaticamente, Mas o último que eu quero citar aqui, que talvez seja o mais grave de todos, que é relacionamentos quebrados. Irmão, relacionamentos quebrados é uma cegueira espiritual. Em 1 João, capítulo 2, 9 e 11, diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão
Preste bem atenção, aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso é insensibilidade com o próximo. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, queridos, não é contra pessoas, mas contra as forças das trevas, que as usam, porque elas não estão em sã consciência. É usada e não percebe que está sendo usada pelas trevas. Agora, reconhecer que precisamos vencer a amargura ainda é a nossa arma. Você precisa reconhecer isso, que você precisa vencer a amargura, ainda que a nossa memória traga as dores que enfrentamos, porque ninguém vai dar amnésia, mas ainda que as nossas memórias venham e traga as dores que enfrentamos, superar com a ajuda de Deus, isso é essencial. Você precisa mostrar que o seu coração possui boas raízes. Você precisa mostrar isso, porque se não for assim, você não vai vencer. Você precisa mostrar isso. Você precisa mostrar isso. Porque a amargura é um sentimento amargo de aflição, angústia, desgosto, de dor moral que nos atinge. E olha, irmão, atinge de cheio a alma. A amargura é uma barreira provocada por feridas, ressentimentos, mágoas armazenadas sem perdão, envenenamento interior. Isso é amargura. O livro O Desejado de Todas as Nações nos diz os que a qualquer suposta provação, olha só o que este livro nos diz: os que a qualquer suposta provação se sentem em liberdade de condescender com a zanga ou ressentimento, está abrindo o coração para Satanás. A amargura e a animosidade deve ser banida da alma, se queremos estar em harmonia com os céus. É isso que esse livro nos diz. Por sinal, muito belo esse livro. Leia esse livro. Sentir amargura não é pecado, irmão, mas cultivá-la pode nos levar a muitos pecados e a prejuízos graves para a nossa saúde e também a nossa alma. Isso acontece porque tudo que decorre da amargura gera coisas ruins que impregnam no nosso espírito, nos fazendo definhar aos poucos. Isso é amargura. Pedro encontrou com um homem chamado Simão. Esse homem era invejoso e mal intencionado. Chegou a querer comprar o poder para curar as pessoas. Pedro disse a ele, em Atos 8, 21 e 23, não tens partes, tu não tens partes, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois desta tua iniquidade, tu tem que se arrepender. Ainda ele diz, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está enfermo
fel de amargura e em laço de iniquidade. Isso é, meu irmão, a palavra de Deus. Em Atos 8, 21 e 23, a Bíblia está sempre nos alertando contra esse mal. Por exemplo, Paulo afirmou aos esposos, em Colossenses 3,19: maridos, amai as vossas esposas, e não a trateis com amargura. Paulo já falava da amargura entre casais. Paulo também coloca como produto de pecado humano em Romanos 3,10 a 14, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Paulo fala como deve ser a nossa vida cristã. A nossa vida, a vida do cristão, como deve ser. Aos Efésios, ele diz, aos Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como Deus também perdoou em Cristo. Jesus nos perdoou todos os nossos pecados. Você precisa perdoar como Cristo ensina no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você perdoa, a amargura não vai tomar conta de você. Mas se você deixa aquele ressentimento dentro de você, a amargura vai tomar conta de você e você não vai suportar. Você vai adoecer o seu corpo físico, você vai adoecer a sua alma. Não deixe de perdoar. Não deixe. Faça como muitas personagens na Bíblia que venceram a amargura através do perdão. A Bíblia fala de pessoas que venceram a amargura. Por exemplo, José do Egito tinha tudo, esse homem tinha tudo para ser uma pessoa cheia de amargura. Esse homem foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido como escravo para Potifar, foi assediado e acusado injustamente, ele foi preso e esquecido na prisão. Mas José sabia que os fatos da vida, olha, os fatos da vida, se a gente entender melhor, como José fez, ele sabia que os fatos da vida eram muito, mas muito maiores do que ele mesmo imaginaria. José via as suas dores como parte do plano de Deus para a sua vida. Será que a gente tem a capacidade de entender isso? Será que temos a capacidade de entender isso? José canalizava e as usava para o seu crescimento e maior aproximação com Deus. Ele usava para a aproximação de Deus e não como combustível para manter ou aumentar a amargura do seu coração. Isso é entender a vida, irmão. José confiava no plano de Deus. E isso é que é fé, irmão. Olha, isso é fé. Isso é fé, irmão. E lá na frente ele declara a sua família, anos mais tarde, lá na frente. Se você ler Gênesis capítulo 45, versículo 5, ele diz: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haver vendido para aqui.
Porque, olha só, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Aleluia! Isso sim é fé. Fé naquele que criou todas as coisas. Isso sim é fé em estar na presença do Senhor. Quem confia na soberania de Deus procura entender melhor as situações de amargura e as vence, confiando na soberania de Deus. Isso é confiar, irmãos. Outro exemplo claro é da menina israelita, descrita em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Não adiantava nada ele ser herói da guerra, mas enfim, leproso. Não de nada adiantava. Porque você pode ter tudo, mas se você não tem saúde, você não é nada. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ficou a serviço. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Levaram cativa. Ela não foi convidada para ir trabalhar na casa de Naamã com um salário gordo, com 13º salário, com férias. Não. Olha, você vai participar dos lucros, viu? Venha trabalhar. Não foi. Ela foi como escrava. Imagina aí, hoje as pessoas que trabalham, que recebem salário, 13º, férias remuneradas, você não pode falar nada. Se você fala alguma coisa, eles querem fazer de tudo para te prejudicar. Mas essa menina foi levada cativa, como escrava. E olha só, depois que ela conheceu e viu que Naamã, o seu senhor, era leproso, ela poderia dizer: tomara que morra, porque fica me escravizando, me explorando. Não, ela disse ao contrário. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, ela disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está na Samaria, ele a restauraria da sua lepra. Amados, essa menina tinha tudo para demonstrar sua amargura, mas ela tomou o caminho da graça. Ela tomou o caminho da graça e levou o seu patrão opressor a se dobrar diante de Deus. Se você ler Naamã, ele diz lá em 2 Reis 5,15: eis que agora reconheço que em toda a terra não há um Deus senão o Deus de Israel, não há outro. Agora, pois, te peço, aceite um presente. Ele já se coloca agora como servo, um presente do teu servo. Antes ele era senhor e agora ele se coloca como servo, irmãos. Essa menina transformou o coração de Naamã. Ela poderia estar incitando ódio com essa amargura dentro do coração dela, mas ela não aceitou isso e pegou o caminho da graça. Outro exemplo claro é o exemplo de Jó. Irmão, esse exemplo de Jó, irmão, esse exemplo de Jó é principal. Imagine Jó, como qualquer coisa que acontece na nossa vida, você precisa ter paciência de Jó. Ou seja, foi um homem que deixou marcas como paciente, né? Mas Jó, irmão, Jó chegou a estar com muita amargura. Jó chegou a estar com muita amargura no seu coração. Sua alma
chegou a ser tomada por este veneno. Jó capítulo 10, versículo 1, ele diz: eu estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tem meu coração. É isso que ele declara em Jó 10, 1. Jó 10, 1 diz isso. Agora, você precisa ler mais à frente, porque Jó também, no capítulo 10, versículo 2 e 3, Jó também orou. Jó orou ao Senhor. Ele não aceitava aquela situação, porque ele sabia que o seu coração estava limpo. Ele diz: ó Deus, não me condenes. Diz-me, de que me acusas? Tu mesmo me criaste. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em aprovar os planos do mal? Ele está perguntando a Deus: como, Senhor, ainda tu aprovas os planos dos maus? E Deus não responde, irmão. Deus não responde a Jó, mas o faz entender os seus planos. E no final, Jó falou no capítulo 42, versículo 2 e 5 a 5: reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aleluia! Isso é entender, mediante a fé em Cristo Jesus, todas as coisas. Se algo não deu certo, aleluia, Deus sabe de todas as coisas. Agora, é fácil? Não, não é fácil, mas você precisa se colocar nas mãos do Senhor. Você precisa se colocar no Senhor. Faça segundo a tua vontade, porque nada sabemos. Não é você estar dizendo: eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor vai fazer, se o Senhor não fizer, eu queimo minha Bíblia. Não, quem é tu? Quem é tu? Quem és tu? Precisamos combater a amargura, e a arma principal é o perdão. A amargura só tem lugar onde falhou o perdão. Se olharmos para José do Egito, ele poderia não perdoar seus irmãos, porém ele entendeu os planos de Deus. Se lermos também o maior discurso de Cristo, página 22, o espírito de ódio e vingança teve origem em Satanás, e só pode trazer mal sobre aquele que nutre. Humildade de coração, aquela mansidão, é o fruto de permanecer em Cristo Jesus. É o verdadeiro segredo da bênção. Amados, a vingança começou em Satanás. E se você quer imitar ele, infelizmente, você está na igreja perdido. Se tudo que você faz, ou tudo que você recebe, você quer devolver com vingança, você está na igreja perdido. Eu não sei o que você vai fazer na igreja. Você está perdido, porque tudo você quer se vingar. Quem faz isso, quem começou isso, foi Satanás. Agora, temos dificuldade em perdoar quando há um entendimento errado. Há um entendimento errado do que é perdão. Porque, irmão, perdoar não é concordar com o erro. Não, não é concordar com o erro. Perdoar não é uma licença para que a pessoa possa continuar nos magoando. Perdoar não é um atestado de inocência.
quando nos dispomos a compreender os motivos. Não, não é isso. Não é isso. Perdoar não é esquecer, perdoar não é ignorar uma ferida na alma, apenas mascarar os sentimentos ruins, não. Perdoar não é um sentimento, irmão. Entenda isso. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Portanto, não depende do desejo de perdoar, meu irmão. É uma escolha do nosso livre-arbítrio. É uma escolha. A decisão de escolher o que é certo leva a mudanças, irmão. A decisão de escolher o que é certo leva a mudanças. Mudanças de pensamentos, vontades, sentimentos, atitudes. Agora, se esperarmos sentir vontade, aí já era, né? Não perdoaremos nunca. Não perdoaremos nunca. Se esperarmos ter vontade, sentirmos vontade, não perdoaremos nunca. Agora, perdoar não é um ato isolado. Não é um ato isolado. É um modo de vida que cada filho de Deus tem que fazer. Porque ninguém consegue viver sem magoar os outros, ainda que não queira. Um dia você vai magoar alguém. Irmãos, você precisa tomar uma escolha. Amados ouvintes da Rádio Louvarte, você precisa tomar uma escolha. Porque devemos ser igual, olha, preste bem atenção a esta palavra. Nós devemos ser igual a milho de pipoca. Você conhece milho de pipoca? Eu acho que quem não conhece milho de pipoca, né? Você precisa ser igual ao milho de pipoca. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. A transformação do milho duro em pipoca macia é o símbolo da transformação que devemos passar. O milho somos nós, duros, impróprios para comer. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. O milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Irmãos, o milho piruá ou mururu, como é conhecido aqui em minha região, é o milho que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo aqueça, se recusam a mudar. O destino delas são tristes, muito tristes. Elas ficaram duras a vida inteira. Não vão se transformar numa flor branca e macia, não vão. Não vão dar alegria para ninguém. Seu destino é o lixo. Seu destino é o lixo. E você? O que é que você quer ser? Uma pipoca estourada ou um piruá ou um mururu, como conhecemos aqui? O fogo gerado pelas experiências de adversidades e decepções produz dois tipos de pessoas, amados: homens e mulheres que são verdadeiros piruás, verdadeiros mururus, gente duras, céticas e amargas para com a vida. Mas o mesmo fogo faz de outro uma flor branca e macia que dá uma alegria a outros. A diferença vai estar na opção interior de cada um, o que cada um faz diante das dificuldades. Lancemos no mar do esquecimento todas as expectativas, todas as experiências desagradáveis, irmãos, porque é isso que atrapalha a sua vida. São as experiências desagradáveis que provocam dores e nos transformam em pessoas amargas de alma. Então lancemos no mar do esquecimento
todas as experiências desagradáveis. Amados, a raiz é que sustenta uma árvore. Se você cortar a raiz, a árvore morrerá rapidamente, muito rapidamente. A amargura também é assim. Esqueça os motivos que provocam ódio, ou que provocaram aquele ódio, e ela vai morrer em sua vida. Mas você precisa cortar, e não deixar nenhuma raiz de amargura, para que ela não possa voltar a viver na sua vida. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. Amém.